Futebol feminino não é uma realidade. Pois é, essa é a frase que a gente teve que ouvir no começo dessa semana. Por algum hater da modalidade, alguém que nunca viu um jogo de futebol feminino e dá sua opinião sem saber do que está falando? Infelizmente não. Infelizmente essa frase foi dita pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro. Ele estava comentando sobre o Enem e como ele não concordava com algumas questões que não eram do governo dele, citou a questão que comparava o salário entre Neymar e Marta e disse que não podiam ser comparados porque o futebol feminino não era uma realidade, entre tantas outras baboseiras. Independente de opinião política, ou seja lá o que for, eu venho aqui com intuito informativo. Eu acho que se a gente afirma alguma coisa, fala sobre alguma coisa, a gente tem que saber sobre o que está falando. Então eu venho trazer aqui algumas informações, alguns dados, alguns números que talvez pessoas como o nosso presidente não saibam e às vezes acabam falando por aí coisas que não são verdade. Então, há menos de 2 anos atrás, por exemplo, a gente estava tendo a Copa do Mundo Feminina, que aconteceu lá na França. Além da gente ter grandes marcas, assim como as marcas que patrocinam e apoiam a Copa do Mundo Masculina, essas marcas também patrocinaram e apoiaram a Copa do Mundo Feminina. E isso prova que as marcas têm um interesse sim nesse torneio. Isso foi respondido pela audiência que teve o torneio. A Copa do Mundo Feminina teve uma audiência de nada mais nada menos do que 1,2 bilhões de pessoas assistindo ao redor do mundo. Sem contar engajamento, sem contar tudo que os números trazem aí quando a gente tem a transmissão de um torneio como esse e todas as respostas que eles trazem. E aí o pessoal, inclusive, chamou a Copa do Mundo Feminina de 2019 como o boom do futebol feminino, que foi quando muita gente abriu o olho, ficou sabendo da modalidade, ficou mais interessado, começou a acompanhar, e foi o medo que gerou no pessoal quando começou a pandemia. Todo mundo falava, poxa, futebol feminino agora está sendo tão visto, tem tanta gente criando interesse aí, o que vai fazer a pandemia? Pois eu te respondo, o futebol feminino surpreendeu mais uma vez. Em pleno ano pandêmico, a gente teve a audiência do Campeonato Brasileiro triplicando em uma das plataformas que o transmitiu, que foi o Twitter. Então esse número chegou a mais de 5 milhões de pessoas assistindo aos jogos do Campeonato Brasileiro. Olha que maravilha. E falando em Campeonato Brasileiro, a gente teve marcas aí como Riachuelo, Guaraná Antártica agora patrocinando o campeonato. E que bela campanha fez o Guaraná Antártica, tentando atrair novas marcas e conseguiu. Guaraná Antártica atraiu marcas como House, como SPN, Leis, trouxe todas essas marcas aí, Gol. Teve mais de 10 marcas que aderiram à campanha do Guaraná Antártica e agora apoiam também o futebol feminino. O próprio Campeonato Paulista foi transmitido no Facebook Watch, também teve números brilhantes. E além de transmitir os jogos, o Facebook Watch também se interessou e transmitiu e ajudou a produzir uma série exclusiva de futebol feminino chamada Absolutas. Olha só quantas coisas boas. Em pleno ano pandêmico, enquanto diversos clubes do futebol masculino sofriam aí financeiramente, a economia em si estava sofrida economicamente. A gente teve a maior transferência da história com Pernille Harder, a dinamarquesa, que teve sua transferência de mais de 300 milhões de euros em pleno ano pandêmico. Olha quantos números, quantos recordes, quantas coisas acontecendo no futebol feminino. Então, como que você me diz que não é uma realidade? Como você diz para mim, uma pessoa que teve sua segunda faculdade inteiramente bancada pelo futebol, que o futebol feminino não é uma realidade? Se hoje eu tenho meu segundo diploma, minha segunda faculdade em uma faculdade do exterior, foi porque o futebol me abriu essas portas. Uma faculdade que custava mais de $50 mil por ano foi inteiramente bancada pelo jogo de futebol feminino, que foi o que eu tinha a oferecer para a faculdade e em troca ganhava uma bolsa esportiva. Como você vai falar para mim que isso não é uma realidade? Eu que trabalho com isso em 2 lugares diferentes, trabalho comentando aqui sobre o futebol feminino, trabalho em uma empresa de marketing esportivo e também trabalho muito com futebol feminino, como que você vai falar para mim que não é uma realidade? Então, senhor presidente, ou seja lá quem for que compartilhe da mesma opinião, se você acha que o futebol feminino não é uma realidade ainda, eu te convido a visitar quantos clubes hoje em dia a gente já tem, que já se tornaram realidade, que investem na base, que investem no futebol feminino profissional, que inclusive tentam fazer que isso se torne uma profissão digna, que essas meninas tenham carteira assinada, tenham salários que elas possam sustentar a sua família e não precisar se preocupar em ter um segundo ou terceiro emprego, que foi o que eu já vi há anos atrás e sei que ainda acontece. Eu te convido a visitar esses clubes, a procurar entender mais sobre essa história e ver como isso já é realidade, assim como foi para mim, como milhares de outras meninas, milhares de outras marcas, milhares de outros torcedores que estão cada vez mais interessados no futebol feminino. Então, depois de todos esses argumentos, a única pergunta que me resta é: e você, senhor presidente, jogou aonde?